no trecho, a internet deve estar bem ruim. Beleza. Então, olha só. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente começar a entender, ou pelo menos trocar uma ideia sobre o que a gente viu na semana passada, né? A mastite ela é um processo inflamatório, né? E aí comentamos bastante sobre o contexto da mastite, né, na semana passada, da glândula mamária, que pode ter causas infecciosas por micro-organismos ou não infecciosas, produtos químicos, agentes físicos, enfim. Sendo as infecciosas de maior importância devido à sua transmissibilidade. Entre as bactérias causadoras de mastite ambiental, a gente pode citar quais bactérias, né? Então, dentro de um contexto de mastite ambiental, os coliformes e as pseudomonas, né, são as bactérias aí relacionadas à mastite ambiental, né? Dentro das outras, por exemplo, os micoplasmas aqui, os pseudomonas, micoplasma, pseudomonas já entra na mastite ambiental, tá? Streptococcus, estafilococcus, entra tudo em mastite infecciosa, né? Então, dentro de um contexto geral, para mastite ambiental, são os coliformes e as pseudomonas as responsáveis aí, né, por essa infecção aí de um contexto ambiental, ou seja, que não está relacionado com a transmissibilidade aí de forma infecciosa, né? É um díptero hematófago que parasita constantemente, né, causando irritação, lesões, perda de sangue e estresse aos animais. Na fase de postura, as fêmeas deixam os bovinos por curto período e depositam seus ovos nas fezes ainda frescas, né? Quando nós falamos num contexto aqui de anaplasma marginale, né, nós estamos falando aí de um parasito que teoricamente vai causar aí a tristeza parasitária bovina, né? A Babesia bovis também está relacionada, né, com a tristeza parasitária bovina, assim como o Bófilos micrópolis, né, que é o carrapato responsável aí, vetor, né, o agente responsável por transferir, né, tanto a anaplasma marginale quanto Babesia bovis para esses para os animais, né? Dentro desse contexto, né, a Hematobia irritans, né, que nada mais é do que a mosca do chifre, é o díptero hematófago que parasita, causando lesões, perda de sangue e estresse ao animal, né, dentro desse contexto. E a Dermatobia hominis, se a gente for analisar, teoricamente seria a mosca responsável, que também é um díptero, né, responsável pelo berne, né? E aí nós temos essa caracterização. Então, a resposta correta seria a Hematobia irritans, né? Que seria a mosca, né? O díptero responsável aí, ou que nós chamamos aí de mosca do chifre, né? Responsável pela questão aí de causar essas irritações, né? Pensando num contexto desenvolvimento animal. Rodrigo, você quis falar alguma coisa aí? Não, eu queria dizer que essa daqui, o próprio nome, né, já dá a característica dela aqui em cima, né? Justamente. Eu trouxe as demais para a gente trocar uma ideia, porque esses nomes científicos, inclusive eu, como não tenho assim muito contato com os nomes científicos, a gente sabe a mosca do chifre, é Bernen, né? E aí, como a gente não trabalha especificamente com isso, né, de uma maneira científica, né, de pesquisa, acaba que a gente não tem essa. Eu falei, vou trazer o nome de todos e falar o que causa cada um, qual é a responsabilidade de cada nome científico, para poder já entender. Mas o próprio nome já diz mesmo, né? Com relação a que parasita de fato, né? Ou que díptero de fato seria o responsável aí. Bom, eu lembro de alguma coisa por causa das aulas que eu dou, né? Sobre os artrópodes ali no ensino médio. Mas no que eu vi na faculdade, por exemplo, na minha monografia, muita coisa eu não lembro mais não, dos nomes científicos da minha própria monografia. Justo. Evolutivamente, os ruminantes foram adaptados a dietas baseadas no consumo de forragem, né?
Para os animais em manutenção é suficiente. Então, de fato, né, se fosse para consumir forragem, só para manutenção da vida deles ali, produção, né, de metabolismo para manutenção, seria o suficiente. No entanto, como a gente tem necessidade de aumentar ganho de peso, né, diário, produção de leite, um aporte extra de carboidrato não estrutural tem que ser fornecido na forma de concentrado, que possui menos de 18% de fibra bruta, causando alguma desordem quando o manejo é inadequado, né? Então, de acordo com isso, considerar as seguintes afirmações: o timpanismo secundário ocorre quando os gases fermentados formam uma camada e não são facilmente eructados, né? Timpanismo secundário, quando a gente for analisar, vai falar ali, né, teoricamente não forma essas camadas, tá? A gente falou na aula anterior, né? Mas é bem específico do timpanismo, né? E de fato seria interessante a gente visualizar a doença, mas de fato o timpanismo secundário não causa isso, seria o primário, tá? A intoxicação por amônio ocorre quando altas concentrações de nitrogênio não proteico são usadas na alimentação, particularmente em momento de alta fermentação amilolítica. Teoricamente aqui acho que seria baixa fermentação amilolítica, tá? E é isso que faz com que a gente tenha aí a intoxicação por amônio em função da alta concentração de nitrogênio, tá? O principal fator de risco para hipercalcemia puerperal é o desequilíbrio ácido básico, teoricamente, né? Isso é fato. Na época do parto, que prejudica a ação de paratormônio, levando a um prejuízo na adaptação à demanda. Isso é fato, né? Foi falado lá, próximo ao parto, na aula anterior, sobre a hipercalcemia puerperal, né? Isso é verdadeiro. A síndrome de baixa gordura do leite ocorre pela administração de dietas ricas em concentrado, verdade? Que ao serem fermentados geram especialmente ácido propiônico, isso também é verdade, né? Inclusive a gente falou na aula anterior sobre isso também. Então, teoricamente, a resposta disso aqui seria apenas as alternativas 3 e 4 estão corretas. E aí tem um comentário aqui, ó. Na afirmativa 1, seria correto dizer que o timpanismo primário ocorre quando os gases fermentados formam uma camada e não são facilmente eructados, né? Seria o timpanismo primário e não secundário. E na afirmativa 2, seria correto dizer que a intoxicação por amônio ocorre quando altas concentrações de nitrogênios não proteicos são usados na alimentação, particularmente em momento de baixa fermentação amilolítica, e não de alta fermentação amilolítica, como está citado lá, tá? Então, levar isso em consideração com relação às questões aí de desenvolvimento, né? Beleza? Tranquilo? Bom, dentro desse contexto aí, Rodrigo, né, teoricamente na aula de hoje, eu espero que a gente consiga trabalhar de uma forma fácil aí, que você consiga visualizar, tá? Até porque eu trouxe bastante, como de maneira geral a gente teria, né, de fato aí aulas, teríamos que visitar propriedades para tentar ver algumas questões práticas, mas são algumas questões que a gente consegue ver por aqui, né? Eu fiz algumas atividades dessa aula, né? Teoricamente a gente vai conseguir terminar ela com um tempo menor, vocês vão ter um tempo aí para fazer algumas atividades que eu acho interessante serem feitas por vocês, né? E eu vou passar uns vídeos aqui sobre principalmente algumas características de algumas doenças, que é interessante visualizar, escutar realmente o veterinário falando, as características de importância, como funciona o manejo, né? Até porque essa sessão de hoje, né, ela trata do manejo sanitário da bovinocultura, tá? Então, teoricamente, nós visualizamos quais são as principais, né, os principais problemas que nós temos, de uma maneira geral, e aqui nós vamos ver aqui o manejo desses problemas, como resolvê-los, né? Se tem como prevenir, se tem cura, se não tem cura, o que é que pode ser feito com relação a esses problemas que possivelmente nós podemos enfrentar aí de forma metabólica, talvez uma falta de manejo adequada, de uma forma por parasitas, né? E aí tem que se fazer um manejo parasitário para tentar auxiliar nesse problema, ou doenças específicas em função de contaminação por vírus, né? Ou bactérias aí de maneira geral. Então, é interessante analisar isso e a gente vai visualizar. Eu acredito que a gente consiga ver aí, vocês consigam acompanhar sem maiores problemas. E aí, ao longo da aula, eu vou passando as atividades, vocês podem ir anotando.
Então, na sessão anterior, a gente falou dos aspectos básicos, né, sobre as principais doenças infecciosas dos bovinos, né. De uma maneira geral, fala-se bastante da bovinocultura de leite no livro, né. Apesar de nós visualizarmos dentro de um contexto geral que nós temos uma bovinocultura de corte extremamente em ascensão, em potencial produtivo na nossa região, até em função da integração lavoura-pecuária. E aí isso influencia que a gente pense, né, e tenha isso em consideração. Tanto é que a gente vai falar de um manejo parasitário mais específico, né, e é uma das atividades que eu tenho para deixar para vocês. Fala, Carlão, tranquilo? Tá ouvindo aí? Tudo certo? Ô, Paulão, tô ouvindo sim. Eu tô na estrada aqui, é porque entrei na área agora. Imaginei. Falei pro Rodrigo agora, falei, o Carlos falou comigo hoje à tarde, ele deve estar no chão aí, daqui a pouco ele entra na aula aí. Não, acabei de chegar em casa aqui. Agora eu vou acompanhar aí. Beleza. Então, nós falamos das principais doenças bacterianas, virais, parasitárias, de origem nutricional que acometem os bovinos. Então, teoricamente, nós falamos sobre elas, né? Trouxemos algumas características básicas, eu deixei algumas para vocês fazerem aí com relação a... Oi? Leva lá, meu pai. E aí, dentro desse contexto, vocês precisavam falar aí sobre a brucelose, febre aftosa e algumas, né, das doenças bacterianas do quadro lá, que realmente nós temos aí uma forma de manejo, as características, principalmente por vacinação, que tem sido que solucionam bastante problemas, né? De fato, é importante que a gente analise isso e tenha isso em mente. E eu, teoricamente, às vezes me pergunto qual é a problemática, ou quanto é que nós precisamos correr risco para não ter problema, né? Produtores, de uma maneira geral, estava escutando alguns trabalhos, alguns vídeos aqui hoje, com relação ao produtor rural e como nós temos que pensar com relação aos tipos de doenças, né? Por exemplo, uma febre aftosa impacta, teoricamente, muito no contexto comercial do país, né, de exportação. E se nós formos pensar num contexto de produtor, esse produtor terá que ter todos os animais abatidos, né? E ele vai perder todos esses animais dentro de um contexto geral. Então, teoricamente, uma propriedade embargada por febre aftosa, né? Se a pessoa só tinha os animais ali como manutenção do seu capital, teoricamente ele perdeu tudo, né? E vai ser muito difícil para se levantar novamente. Então, nós temos contaminação de febre aftosa para seres humanos? Não. Né, não se encontrou nada evidenciado que nós nos contaminamos, né, pela febre aftosa. No entanto, isso impacta muito dentro de um contexto social, né, e econômico no país, e por que não vacinar? Né? Hoje nós estamos trabalhando em um contexto diferente, mas o nosso estado tem essa vacinação, né, mas o país ele quer se tornar aí, né, uma área livre de febre aftosa sem vacinação, e é o que tem sido feito em função das fiscalizações. Tá? Dentro de um contexto, a brucelose, por exemplo, é uma zoonose, né? Então ela infecta o ser humano também, né? Como a tuberculose, né? Como a raiva, e aí a gente tem que analisar algumas questões, por exemplo, o custo, né? Se a gente for analisar hoje, por exemplo, uma vacina para raiva aí custa em torno de 16, 20 reais aí, um frasco com 25 doses, né? Então, teoricamente, não sai nem R$1 por dose para vacinar os animais. E a raiva, por exemplo, ela tem um impacto aí de 100% de animais contaminados, eles acometem-se à morte. Então, em alguns, né, na maioria dos casos, a tendência é a morte mesmo, e vocês vão ver aí nas discussões dos vídeos. E, teoricamente, quando você tem problemas com raiva, você também perde muito em quantidade de animais. Então, qual seria o problema, né? O que a gente precisaria entender melhor para se trabalhar com essas vacinas, né? Dentro de um contexto de produção animal. De fato, acho que é uma coisa interessante para nós analisarmos, termos em mente quando formos fazer um planejamento, né? Para evitar problemas, principalmente em regiões onde já se verifica que tem problemas com relação a esse tipo de doença, né? Então é importante analisar isso, caracterizar as principais doenças, né? Para nós entendermos aí o que é que nós temos que trabalhar dentro do contexto de manejo. Eu achei extremamente interessante, por isso, os vídeos que nós vamos visualizar.
né? Então, dentro do contexto geral, agora, a gente vai falar sobre as medidas que devem ser adotadas para que se faça um efetivo controle de cada uma dessas doenças de maneira geral. Então, né, para que a gente consiga visualizar, é só clicar para iniciar. Tá? Então, olha só, o controle da mastite, né? É importante que se tenha um conhecimento quanto ao comportamento dos animais, tá? Por quê? Quando nós falamos em controle de mastite, teoricamente, na maioria dos casos, tá? São em animais leiteiros. Como é que nós visualizamos, né, a mastite de uma maneira geral? O que se visualiza, de fato, é mudança de comportamento, tá? Então, se o animal às vezes se comporta diferente ou possui algumas características visíveis aí de mudança, né? Olhos fundos, pelos arrepiados, diminuição do consumo, redução da ruminação e produção de leite, fezes e urinas com alterações, e de fato a mastite aí, né? Vocês vão falar inclusive sobre esse teste, né? Sobre o teste CMT. Teoricamente, o animal ele possui alguns sintomas, pode ter um aquecimento, né, uma temperatura aumentada do teto. Teoricamente, esse animal pode sentir, né, desconforto quando sofreu toque no teto, e aí isso vai influenciar você a entender, opa, esse animal não era um animal que se manifestava dessa forma. Então, precisa ter um conhecimento maior dentro das características do rebanho que você está trabalhando. O que você tem que pensar a pessoa que está lá dentro da área todos os dias é a melhor pessoa para detectar qualquer tipo de problema, né? Visualizou algum tipo de problema, teoricamente é importante estar prestando atenção sobre o que pode estar acontecendo. Então, o estabelecimento de rotina, principalmente para animais leiteiros, é uma coisa extremamente importante. Dentro do contexto do horário, temos horário para alimentação, horário para descanso, horário para ordenho, tudo seguindo uma rotina padrão. Quando isso, né, certamente vai ser criado, a tendência é que quando mude alguma característica, quando o animal se comporte de uma forma diferente, verifica-se que pode estar acontecendo algum problema. E é importante que a gente analise se esse problema não pode ser em função de alguma doença, né, que possa ser parasitária, que possa ser em função de um manejo nutricional errado, enfim, doenças em função de bactérias, de vírus. O que precisa ser feito é um diagnóstico de o que é o problema desse animal, uma vez que ele mudou o seu comportamento natural. Tá? Então, animais leiteiros tendem, né, a apresentar uma melhor, uma facilidade para você visualizar esse diagnóstico, uma vez que você tem um contato direto com todos eles aí com mais proximidade, né? Então, dentro da linha de ordenha, para evitar a mastite, ou para evitar principalmente a disseminação, é importante adotar que as vacas primíparas, né, ou seja, animais de primeira cria, né, sem mastite, entrem primeiro para serem ordenhadas. Depois nós pegamos as pluríparas, né, que nunca tiveram mastite. Após isso, as vacas que apresentaram mastite, mas já foram curadas. Depois temos as vacas com mastite subclínica e vacas com mastite clínica, para que você tenha o mínimo possível de contaminação. Após isso, né, os animais devem ser conduzidos à sala de ordenha de maneira calma, tranquila, para evitar estresse, né, teoricamente. Então, adota-se aí um manejo dessa forma aqui, com essa ordem aqui de ordenha, para se favorecer de uma forma tranquila, calma, para evitar o estresse desses animais. Teoricamente, o manejo é sempre dessa forma, né? Tentando evitar o estresse animal para que se tenha uma maior produção leiteira de maneira geral. Tá? Tetos sujos. É importante que a gente faça uma lavagem desses tetos, mas que o jato de água ele seja direcionado ao teto, tá? E não ao úbere do animal. Então, teto, tá? E úbere. Tá? Então, se nós formos pensar, o que eu já vi muito, né, quando o pessoal falava sobre lavagem do teto, o que o pessoal fazia? Pegava os jatos de água, molhava isso aqui tudo, essa região inteira aqui, tá? Lavava isso aqui tudo, deixava tudo isso aqui limpinho. Você sabe qual é o problema disso? Né? Bactéria, fungo, são micro-organismos que nós não vemos, né? Protozoários. Quando você faz a lavagem do teto inteiro, dificilmente você vai pegar uma toalha e secar o úbere inteiro, né, do animal. E aí, o que acontece? A gravidade é uma coisa fantástica, né? Então, tudo que está na parte superior aqui, que é líquido, a tendência é fazer o quê? Vai escorrer para a parte inferior e a tendência é
né? Se a gente estiver falando num contexto de pod, vai cair aqui. Se a gente estiver falando num contexto de teteira, né, teoricamente vai cair aqui, vai estar contaminando teteira e tudo mais. E se tiver algum problema relacionado à infecção aí por mastite, de fato, a tendência é essa água sair daqui e contaminando as partes inferiores. Então, o que se faz é uma lavagem do teto, tá? Não uma lavagem do úbere, de maneira geral, tá? Os ordenhadores devem lavar as mãos antes e durante as ordenhas, né? Se vai no banheiro, os cabelos têm que estar presos, unha cortada e roupa limpa, né? Então, teoricamente, tem que seguir um manejo de higiene mais eficiente. O que, de fato, né, nós temos de uma maneira bem, às vezes, bem rústica no Brasil, né? Temos legislações, é evidente, mas não é tão fácil fiscalizar tudo isso, né? E, teoricamente, nós temos aí manejos de ordenha, ou locais de ordenha com características bem rudimentares aí e que não seguem nenhum padrão aí de higiene, né? Isso pode trazer problema tanto para nós enquanto consumidores, quanto para o responsável da área, o dono dos animais, ou a pessoa que faz o uso do animal para se aproveitar aí do leite de uma maneira geral, com relação à contaminação. Então, teoricamente, se nós tivermos aí problemas, inclusive vocês vão falar sobre isso para nós daqui a pouco, podemos ter problemas, inclusive, com o tempo de prateleira aí de produtos, né, derivados do leite, aí, queijo, por exemplo, em função de algumas questões aí relacionadas à contaminação do leite, né, que é importante analisar, tá? Bom, dentro desse contexto, falando em mastite, nós temos o teste CMT, né, que é o California Mastite Test, né? É importante, e aí dentro desse contexto eu deixo uma atividade para vocês entregarem, tá? Mas fiquem tranquilos, não é para fazer agora, tá? Para fazer para a aula que vem. Isso é para conhecimento de vocês, tá? Uma vez que eu acho importante, né, a gente ter material, pesquisar, buscar, e aí vocês têm que salvar isso, ter aí no arquivo de vocês, eu deixo disponível aqui para vocês visualizarem, mas olha só, para vocês lerem esse texto acima aí, indicado, e descrever resumidamente como identificar a mastite em vacas e as características da mastite. A gente já falou bastante sobre as características da mastite, né? E eu vou deixar aqui, deixa eu mostrar o vídeo, deixa eu mostrar o arquivo para vocês, mas o link é esse aqui, né? E se vocês quiserem buscar aí o arquivo, o arquivo não, o PDF, deixa eu compartilhar com vocês aqui a forma como tá lá. Ah, Paulo, é só por ali que tem que fazer? Não, pode buscar outras fontes, é de fato, tá? Mas olha só, aqui, ó, como identificar a vaca com mastite em sua propriedade, né? O material da Embrapa, teoricamente, é um material não tão antigo, né? Então, coisas novas aí, né? E traz aí algumas características de como identificar, né? Vantagem de identificar a mastite no início, tipos de mastite. Eu falei alguma coisa, coloquei vídeos aqui, inclusive, né, para a gente visualizar uma questão prática, por exemplo, quando se está administrando antibióticos, se eu posso fazer um antibiótico, né, só via teto, ou se é necessário fazer intravenoso, qual é a administração que tem que ser feita, anti-inflamatório precisa ser administrado. Então, são algumas características de importância que eu acho que é interessante para vocês utilizar disso aí, tá? Por isso que eu coloco a atividade. Então, deixa eu fechar aqui, deixa eu mostrar aqui novamente, só para o Jean se assustar. E Jean, chegou agora, ó, já tem uma atividade para ser feita para a aula que vem, tá? Opa! Eu falava para os colegas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os manejos que tem que ser adotados, principalmente aí para evitar as doenças que nós estudamos na aula anterior, tá? E aí dentro desse contexto, né, eu já falei sobre isso para vocês, nós já tratamos alguns manejos, inclusive falamos bastante, coloquei alguns vídeos na aula anterior, mas eu acho importante que vocês façam. Então, pedir para vocês descreverem de uma forma resumida como que identifica mastite nas vacas e as características da mastite de uma maneira geral, tá? E aí eu mostrava aí, né, vou compartilhar de novo contigo aí, se você quiser, o link está na aula, né? E o texto que vocês têm que estudar é esse aqui, ó,
tá? Na verdade, Paulo, é só esse texto que tem que estudar? Não, mas eu achei um texto interessante da Embrapa, tá? Dei uma olhada, li o texto, falei, não, tem bastante informação, é importante analisar. Então, como identificar a vaca com mastite em sua propriedade? É um texto da Embrapa, tá? Cartilha, né? E de 2015, então é uma coisa atual e é bem informativo. Então, acho que é importante para vocês, enquanto profissionais, né? Caracterizar os tipos de mastite que nós falamos, já clínica, subclínica, sinais da mastite clínica, como identificar, sinais da mastite subclínica, enfim, características da mastite que nós já tratamos, mas que vocês vão mostrar, né, escrever e descrever para mim uma atividade, tá? Essa é uma das, daqui a pouco a gente vai falar sobre as demais. Alguma dúvida sobre essa aqui? Tudo tranquilo? Já anotaram aí o que precisa? Show de bola. Esse aí vai estar lá na 3.2? Positivo. Beleza. Tranquilo? Então, depois que nós fizermos a ordenha, tá? Então, já falamos aí do manejo de como colocar os animais para a ordenha, né? Em que ordem seguir, de fato, para tentar minimizar aí os impactos de um problema aí com transmissão aí de mastite, né? Nós temos a sala limpa, então nós precisamos que essa sala seja limpa, né? Removendo fezes do ambiente, né? Os dejetos, de maneira geral, tudo que se for possível de ser retirado com relação à limpeza, né? Utilizando água e uma calha de drenagem, teoricamente é importante ter, né? Dentro da sala de ordenha para facilitar essa limpeza, né? Limpar todos os equipamentos, né? Principalmente se for mecanizado, né? Seguindo as instruções do fabricante. E se de fato for manual, né? Os utensílios como balde, né? Dentro de um contexto geral, serem lavados aí, principalmente com água corrente e detergente, né? Deixando de cabeça para baixo no local limpo, né? Para que eles sequem naturalmente e no próximo dia já estejam limpos para que você faça a utilização, tá? Então isso é importante dentro de um contexto geral levar em consideração para evitar a mastite, tá? Nos animais aí principalmente animais leiteiros, ok? Outra atividade para vocês que eu falei ali agora, falando sobre as características de importância, né? A contagem de células somáticas, ela é uma medida importante para o monitoramento da mastite subclínica. Então, vocês vão falar sobre ela, né? Sobre a mastite. De maneira geral, a mastite clínica e a mastite subclínica têm suas características. Quando se visualiza uma contagem de células somáticas, você consegue ter uma visão melhor do contexto de mastite subclínica, né? Em concentrações elevadas, essas células somáticas podem afetar negativamente a composição e a vida de prateleira dos derivados de leite, trazendo prejuízo ao produtor e aos laticínios devido à lipólise e à proteólise. Aí eu pergunto, o que é lipólise e proteólise? E por que elas causam prejuízo ao produtor, tá? Lipólise e proteólise, teoricamente, se vocês forem me falar, tá? Eu, né, o Rodrigo aí, dentro de um contexto de formação aí em biólogo, poderia me falar assim, lise é quebra, né? Lipo vem de lipídias, quebra de lipídios. E proteólise, prote vem de proteína, lise vem de quebra, quebra de proteínas. Tá? Não deixa de estar certo, ok? Mas eu não quero que vocês falem, lipólise é uma quebra de lipídios e proteólise é uma quebra de proteína. Teoricamente, vocês sabem disso, visualizam baseado no nome. No entanto, eu quero saber, em função dessa quebra de proteínas, essa quebra de lipídios aí, o que é que acontece? Qual é o prejuízo que causa em função disso? Com o aumento, né, das células somáticas, tá? Então, teoricamente, a contagem de células somáticas influencia muito. E aí, eu trouxe aqui para vocês e deixei disponível para vocês usarem os seguintes artigos. Então, aqui, ó, uma tese de doutorado, tá, da Karine Coelho. Eu, particularmente, acho interessante vocês lerem as considerações gerais, tá? Não precisa ler o texto todo, ok? E aí tem 2 artigos aqui que falam um pouco sobre a questão do que é proteólise e lipólise, né? Eu trago isso, de fato, aí tem os QR Codes aí, tá? Aqui é a QR Code da dissertação, tá? Aqui é o QR Code do primeiro artigo aí, e aqui o QR Code do segundo artigo, tá? Se vocês quiserem já fazer a leitura dos QR Codes aí, para conseguir buscar o arquivo e deixar salvo, ok? Quando nós falamos sobre esse contexto aí, por que é que eu trago esses textos aí?
teoricamente, gente, eu quero que vocês visualizem a importância que tem a visualização de um artigo, tá? Vocês, enquanto profissionais, teoricamente, vão se deparar com várias situações aí no campo relacionadas aí a problemas que vocês precisam resolver. Muitas das vezes, vocês não sabem a resposta, né? Na hora, ali, com um problema, principalmente problemas novos, né? Quando isso acontece, é importante que a gente busque informação. Onde é que eu busco informação? Gente, existem vários pesquisadores renomados dentro das áreas. Esses caras publicam todo ano material. Então, se tem material publicado, teoricamente você tem respostas sobre alguns problemas. É importante pesquisar e ler sobre esses materiais. Vocês vão ver, o artigo ele fala especificamente sobre proteólise e lipólise? Não, mas ele fala sobre algumas características que foram avaliadas que a proteólise e a lipólise têm influência. Tá? Quando ele fala sobre isso, na introdução do artigo ele vai tratar sobre isso, no resultado ele vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, quando você lê o artigo, você entende, olha, né, proteólise tem influência nessas questões, por isso que ela causa isso no leite. A quantidade de células somáticas que nós temos influencia nessa característica. Aí você tem lipólise, proteólise, que desfavorece a qualidade do leite, e isso faz com que a gente tenha um menor tempo de prateleira, em função, sei lá, de um ranço desse leite. Tá? Estou dando um spoiler aqui sobre o que vocês vão ter que escrever. Então, assim, são características importantes e que nós podemos buscar informações baseadas em artigos. Tá? Por isso que eu digo, a gente quando lê artigo científico, mesmo que não seja especificamente daquele assunto que você buscou, tá? Eu queria saber sobre o desenvolvimento de um determinado fungicida. Não tem aquele fungicida no artigo, mas tem outros mecanismos ali de ação, tem outros fungicidas sendo testados, que é atual, que você pode ler e tentar entender mais ou menos como é que é o funcionamento. Isso é extremamente interessante. Por isso que eu trago aí essas atividades nesse formato aí para vocês. Beleza? Então já é a segunda aí para vocês fazerem, já vão anotando. Tranquilo até aí? Tudo certo? E boa. Ô, tio. Então, olha só, agora vamos falar um pouquinho, falando sobre mastigação. Não vai ter prova mais não, né, Oi? Não entendi. Não vai ter prova não, né? Não vai ter prova? Ué, tá doido, rapaz? Parcial 1 nós não temos, tá? Parcial 1 não, parcial 2. Parcial 2 nós não temos, né? Eu sempre trabalhei com essa metodologia. A gente só faz uma prova, né, que seja das 2 unidades, e aí vocês fazem a prova lá só no final, né? Só vai ser lá no final de novembro, tá? Parcial 1 nós não temos. Alguns professores fazem parcial 1 e parcial 2. Eu não trabalho com essa metodologia. Eu acho mais interessante vocês buscarem um pouco de informação, visualizarem, até porque tem um aprendizado, a gente consegue trabalhar com mais material. Beleza? Bom, outro problema aí que nós temos relacionados aí a doenças é a tuberculose, né? O controle seria um bloqueio do ponto crítico da cadeia de transmissão. Então, teoricamente, se você visualiza animais, esses animais, né, precisam ser identificados e retirados, né? É necessário que se conheça a situação sanitária do seu rebanho. Então, é vacinado, não é vacinado? Eu trouxe um animal novo de uma propriedade que eu não tenho conhecimento, enfim. Identifica a fonte de infecção, né? Principalmente por meio de testes tuberculínicos, né? Com abate de animais reagentes. Então, deu positivo, abate esses animais, né? Importante, comprar animais de propriedades livres da doença. Então, geralmente, comprar animais aí onde você tem a segurança, né? Testando eles na origem e depois na entrada, né? De fato, dificilmente se visualiza isso dentro de um contexto produtivo, né? Mas deveria ser feito, né? Isso é igual quem trabalha com aquarismo, né? Você quer comprar um peixe, aí teoricamente você teria que comprar esse peixe, deixar ele no aquário em quarentena, para que você não tenha problemas aí, talvez, dele trazer contaminantes, né, para o seu aquário, onde você já tem uma população de peixe ideal, né? Aí você compra o peixe lá, na loja de aquarismo, leva o peixe para casa, quando você está aflito querendo colocar, você já coloca ele direto no aquário. Se ele tiver contaminado com algum tipo de doença, teoricamente você passou
para o seu aquário todo, você vai ter um problema muito maior. Em vez de morrer um peixe, só morrem todos, né? Então, acontece também na bovinocultura, porque, teoricamente, você não vai fazer teste de tuberculose para comprar os animais, né? Mas seria interessante fazer pelo menos uma quarentena, né? E se puder comprar de locais onde faz a vacina, muito melhor ainda, tá? A desinfecção periódica das instalações, bebedouros, coxos é importante, então utilize clorito, fenol, formaldeído, cresol, para que se faça essa desinfecção, né? E que se tenha aí uma eficiência dentro de um contexto de evitar, né, a doença, tá? Aí, aqui vídeos, tá? São alguns vídeos um pouco compridos, mas eu acho importante que vocês assistam, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Espera aí. O áudio. Aqui. Estão conseguindo ver aí o vídeo, né? Sim. Beleza. Se não estiver passando o áudio, vocês me avisam aí. Eu sou o professor Marcos Heinemann, da Faculdade de Veterinária da USP, e hoje a gente vai ver o teste para diagnóstico da tuberculose bovina. É utilizado para o trânsito animal e também para o saneamento da propriedade. Se o proprietário quer que sua propriedade seja certificada como livre de tuberculose, ele tem que realizar esse teste, e aí se faz uma série de vezes na propriedade para receber o certificado de livre. Iremos colocar a PPD aviária na seringa vermelha, a dose específica para o número de animais que nós vamos fazer. Então, derramar o primeiro jato no algodão para equilibrar a seringa, colocar a dose da PPD bovina na seringa, colocar o primeiro jato no algodão. A inoculação da tuberculina é feita ou na região cervical, no terço médio, ou na região da espinha da escápula, mais ou menos uns 20 centímetros da cernelha. Aqui no vídeo estamos fazendo na região da tábua do pescoço. E agora vamos fazer a tricotomia no animal. As duas tricotomias têm que estar em torno de 10 a 15 centímetros de distância uma da outra, mais ou menos um palmo. Agora procedemos medição da espessura da pele e depois a marcação na planilha. Então, na planilha marcamos o dia 0 e depois vamos fazer a leitura 72 horas depois. A inoculação é feita intradérmica, 0,1 ml. Lembrando que, feita a inoculação, a gente tem que observar uma pequena pápula. Sempre a PPD aviária é cranial e a bovina caudal. Feita a inoculação inicial, a leitura é feita 72 horas, mais ou menos 6 horas, após a inoculação inicial. Procedemos do mesmo modo da leitura inicial, fazemos a medida da PPD aviária, depois fazemos a leitura da PPD bovina, anotamos na planilha e observem que na planilha há uma fórmula. A gente tem que fazer, primeiro, a diferença da PPD aviária, 72 horas, menos a PPD aviária da 0 hora, fazer a mesma coisa para a PPD bovina e depois fazer esse resultado, PPD bovina
menos aviária. Uma vez obtido o valor das diferenças, a gente tem que ir na tabela de interpretação do teste cervical comparado e observar a interpretação. Se a diferença da PPD bovina para aviária for entre 2 a 3,9 milímetros, o teste é inconclusivo. Se for maior ou igual a 4, o teste é positivo. E se a diferença for menor que 1,9, o teste é considerado negativo. No nosso caso, o resultado da diferença foi 0,1 milímetros. Então, o resultado é negativo. Então, podemos dizer que esse animal não tem tuberculose. Viram aí como é que faz o teste da tuberculose? Teoricamente, né, vocês, enquanto engenheiros agrônomos, não vão testar tuberculose de fato, como médicos veterinários, mas é importante que a gente saiba como é feito o teste e, teoricamente, se for necessário, né, precisa ser feito, trabalha-se aí com reagentes, né, que, de fato, expressam alguma característica aí na pele. Verifiquem aí a forma como ele fez a aplicação, né? E os 2 reagentes aí responsáveis para que você faça as medidas e, dependendo da espessura que eles encontram ali, eles determinam se é um teste negativo para tuberculose, inconclusivo ou positivo, né? Acho que é fantástico para a gente conseguir visualizar. Como não estamos conseguindo, né, na prática e lá na faculdade, acho que seria a melhor forma de visualizar é baseado nesses vídeos aí, beleza? Deixa eu colocar aqui novamente o slide, tranquilo. E ó, eu trouxe aqui só para título de informação mesmo, os testes da brucelose, tá? Trouxe aí, nesse caso aqui foram duas características aí que falam sobre a brucelose de maneira geral, que eu achei interessante aqui. Ele vai falar sobre o teste da brucelose e o outro fala da brucelose em específico como um contexto geral, tá? Deixa eu colocar aqui, teste. Opa, peraí que não vai sair áudio. Tira, coloca aqui de novo, sai o áudio. Agora vai. Qualquer coisa vocês avisam aí se não estiver conseguindo visualizar. Olá a todos, eu sou o professor Marcos Bryan, professor da disciplina de zoonoses e responsável pelo laboratório de zoonoses bacterianas aqui do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Veterinária da USP. O que é a brucelose? A brucelose bovina é uma doença causada por uma bactéria, é a Brucella abortus. E ela é super importante porque ela vai causar muitos prejuízos na saúde animal, por exemplo, abortamentos, falhas reprodutivas e inutilização do animal para venda, porque uma vez positivo, o animal deve ser eutanasiado. E também na saúde pública, porque é uma zoonose. Hoje a gente vai ver o diagnóstico da brucelose bovina. O teste que a gente vai ver hoje é um teste sorológico, ou seja, ele detecta anticorpo e é um teste utilizado como triagem. O que é um teste de triagem? É um teste onde a gente consegue fazer muitos animais
num curto espaço de tempo e num custo bem razoável. Então, o nosso teste de triagem que a gente vai ver agora é chamado de AAT, que é o antígeno acidificado tamponado, ou também chamado de rosa de Bengala. O acidificado tamponado é utilizado porque ele é preconizado por lei pelo Ministério da Agricultura e por ele ser rápido, ser fácil de fazer, requerendo poucos materiais e bem simples, como a gente vai ver. É barato, pode ser feito em grande quantidade, com grande número de amostras, e o laboratório e o operador não precisam ser muito sofisticado. Então, o material a ser utilizado é o soro sanguíneo. Então, o soro sanguíneo de machos e de fêmeas, de bovinos e bubalinos, ele deve ser tirado mais asepticamente, evitando assim que ele contamine e venha inutilizar a amostra clínica. Vamos fazer a demonstração do teste. Lembrando, para o teste, a gente sempre precisa ter um controle positivo. O que é o controle positivo? É um soro do animal que tinha anticorpos contra a Brucella abortus. Né? Por quê? Ele vai me dizer se tudo ocorreu bem na minha prova. Então, ele tem que aglutinar. E um controle negativo, que é um soro de um animal sabidamente negativo para a brucelose. Então, esse soro não pode aglutinar. Se ele aglutinar, quer dizer que houve alguma coisa errada na minha prova e eu devo refazer todo o teste. Então, agora, o que eu vou fazer é homogeneizar os soros. Então, a gente vai fazer aqui 2 controles, o positivo e o negativo, e 6 animais. Aí eu deixo na ordem que depois eu vou passar no meu relatório. Então, eu vou fazer nessa ordem aqui no meu quadriculado. Vou homogeneizar o antígeno, porque senão ele decanta, então eu homogenizo bem. Aqui não tem uma ordem para pôr o soro. Você pode Essa musiquinha aí no vídeo mesmo, é? Primeiro, o que influencia é o tempo da sua habilidade de petar e colocar. Então, se você não tem experiência, comece com poucos soros. Lembrando, para cada soro, eu devo usar uma ponteira individual. Agora vamos pingar o antígeno. Lembrando sempre de homogeneizar. E como a gente vai pingar o mesmo antígeno para todos, a gente pode usar a mesma ponteira. Se encostar no soro, a gente troca a ponteira. Agora, a gente vai homogeneizar o soro com o antígeno, fazendo um círculo de mais ou menos 2 centímetros. E a gente dispara o nosso timer de 4 minutos. E agora a gente tem que agitar a placa para que ela forme essas bolas assim que a gente vai vendo, né? A gente tem que ficar mais ou menos 30 rotações por minuto. Não pode parar de agitar, sempre tem que agitar. O tempo de 4 minutos decorreu. E agora, então, a gente vai proceder à leitura. Como que eu faço a leitura? Eu vou usar uma caixa com uma luz
e vou observar a aglutinação, porque esse teste é um teste de aglutinação, ou seja, a gente vai ver a aglutinação das bactérias por meio dos anticorpos. Então, o sinal que a gente vai ver é no controle positivo, a gente vai ver a borda dela bem determinada e quando a gente mexe para cima e para baixo, a gente vê como se fosse uma areia grossa, que são o sinal de aglutinação. A gente pode ver que o nosso controle positivo funcionou e eu vou olhar o controle negativo. O controle negativo, a gente observa que toda a gota está homogênea, sem presença de aglutinação e as bordas estão bem claras, quase transparentes. E aí eu vou comparar os meus soros testes com os meus controles para ter uma referência. Então eu passo a ler teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com a ordem. E aí eu vou ver a presença de aglutinação. Lembrando que a prova, o resultado é positivo ou negativo. Não existe aqui forte positivo ou fraco positivo. Ele é positivo ou negativo. Tá? Então, é uma prova qualitativa. Então, eu consideraria positivo o soro 1, 3 e 5 do meu teste. Esses animais, então, eles são positivos para a brucelose. Aí, o que eu devo fazer com esses animais? Ou ele segue para o abate ou eutanásia, de acordo com a legislação, ou eu faço a prova confirmatória, que é a prova de 2 mercados de etanol. E por hoje é isso. Chique. Desse jeito faz teste para brucelose, tá? Confirmação de brucelose aí nos animais. Eu vou pegar outro. Não vai chamar lá para fazer esse teste aí na faculdade, não? Oi? Nós não vai ter uma aula prática dessa para nós fazer uns testes desses na faculdade, não? Não, porque a gente não tem o antígeno para colocar lá. E teoricamente também não tem os animais para a gente tirar o sangue. Mas, de fato, se a gente conseguisse... Pode falar. Esse aí não é rumo, você tem lá no sítio, lá, ué. Mas o que de fato pode acontecer, apesar que eu acho que vai ser difícil a gente conseguir fazer isso, né? Mas talvez acompanhar algum veterinário em laboratório aqui, né? Se a gente trocasse uma ideia com algum pessoal do laboratório que fosse fazer um exame, podia acompanhar. Aí eu acho massa, hein? Não, beleza. É legal, eu achei legal também. Não, Assim, é um jeito de você criar e tal, eu acho que é massa aquilo lá. Não, e assim, eu acho legal porque futuramente, quem sabe, né, sei lá, trabalhar num laboratório, entender melhor essas questões dentro da propriedade, sei lá. Esses tipos de teste são coisas interessantes, né? Agora ele vai falar... Oi? Vamos aprender a fazer o exame de sangue da terra lá da Embrapa, lá é melhor. Então, eu não sei se vocês lembram quando eu comecei a dar aula para vocês que eu mostrei o trabalho da Embrapa quando eles tinham começado, que eles fariam baseado em infravermelho e tudo mais, que eu tinha mostrado para vocês em sala, que em 30 segundos eles davam o resultado da análise de solo. Sim, eu lembro disso aí. Então, teoricamente é o que eles vêm evoluindo aí, né? E agora eles estão falando sobre esse exame de sangue. 30 anos de pesquisa, né, cara? É muito tempo, né? Muito dado informado aí. Eles coletaram muita coisa, né? Tomara que seja bom, né? E válido, né? A minha preocupação real é o número de laboratórios que eles vão... Né? Apesar que tem, né, análise de nematóide, tem análise de outros vários fatores, análise foliar que pode favorecer um pouco. Nesse caso aí, por exemplo, pode ser que diminui o custo aí da análise foliar, vai favorecer bastante. Mas, enfim, é legal. Quanto mais rápido conseguir informação, né, melhor ainda. Agora vai ser
Esse programa Valeu Valé é um veterinário que fala, tá? Ele sempre traz informações aí sobre as características das doenças, ele vai trazer informações aí sobre a brucelose, ele fala, teoricamente, o que eu queria que vocês tivessem inscrito lá na atividade de vocês, tá? Mas mais informação mesmo aqui no vídeo, tá? Olá, estamos de volta com mais uma edição do Valeu Valer e mais informações para ajudar o pecuarista a melhorar o seu negócio da porteira para dentro e, consequentemente, da porteira para fora. Você vai ver na nossa matéria de hoje todos os detalhes sobre a vacinação contra a brucelose, aqui direto de Minas Gerais para todo o Brasil. Um tema que merece toda a sua atenção. Afinal, a brucelose não prejudica apenas os pecuaristas, ela compromete também a saúde pública. E quem nos traz mais informações, você já sabe, é o doutor Guilherme Gomes. Olá, doutor Guilherme. Olá, Paulinha. Mais um assunto interessante. E para iniciar, eu queria que você explicasse para a gente o que é a brucelose. Com certeza, esse assunto é extremamente interessante. Alô, você que está aí em casa. A brucelose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, a bactéria chamada de brucella, tá? Daí o nome brucelose. A principal característica dessa doença é causar problemas reprodutivos em fêmeas na idade reprodutiva. Causa principalmente aborto no terço final de gestação. E uma coisa que a gente nunca pode deixar de esquecer da brucelose é que é uma zoonose, ou seja, ela pode ser transmitida do animal para o homem. De que forma? Para o homem, geralmente, ela tem um caráter profissional, tá? Então, as pessoas que lidam com os animais de uma forma geral, estão mais propensos a ter a doença. Então, aquele tratador que está lidando com uma vaca pós-parto, o próprio pecuarista, o médico veterinário, daí aquela importância de sempre estar se utilizando de luva, equipamento de segurança, para não estar em contato direto com esses restos fetais, um produto de aborto. Um outro ponto importante é o pessoal de frigorífico, que mexe também com restos animais. Então, os magarefes têm que utilizar EPI também. E os vacinadores, que a vacina é uma vacina atenuada, né, que não causa o problema, para as bezerras de 3 a 8 meses, mas para o homem, ela causa o problema. Agora, mesmo quem não é do meio e está diretamente ligado com o setor, também pode ser contaminado? Com certeza. Aí vem a ingestão de alimentos, principalmente leite e carne, né? Então, tomar leite sempre pasteurizado ou fervido, carne também somente depois de processada, tá? Todos esses cuidados, né? Agora, eu queria que a gente mostrasse para o pessoal de casa quais as principais fontes de contaminação para os bovinos. Para os próprios bovinos, nós vamos dar uma olhadinha aqui na tela, tá? Para poder ilustrar melhor. Vamos começar olhando para aquela foto lá embaixo da vaca, logo no pós-parto. Uma coisa interessante da brucelose é que a vaca ela tem um aborto ou no máximo 2. A partir dali ela não tem mais aborto, mas ela passa a ser a principal fonte de infecção dentro do rebanho. Então, o contágio se dá sempre que o animal tiver contato com o feto abortado, com a placenta retida. Aquela secreçãozinha que está naquela vaca ali embaixo já é suficiente para estar transmitindo a brucelose entre os animais. Agora, um touro contaminado na estação de monta, ele pode transferir para as fêmeas? Se a gente pensar na monta natural, é praticamente impossível isso, porque a transmissão se dá via sêmen. E o touro na monta natural, ele deposita o sêmen na vagina da vaca. E ali tem um problema de pH que não faz com que essa bactéria consiga se proliferar. Então, na monta natural, o papel dele é muito baixo. E por meio da inseminação artificial? Aí já muda. Aí o problema é sério, porque aí o sêmen já é depositado diretamente no interior do útero. E ali ele tem condição de proliferar e a doença pode vir a acometer os animais. Daí a importância do produtor de estar sempre procurando uma boa central de inseminação para adquirir o sêmen. Agora vamos mostrar para o pessoal de casa que a prevenção através da vacinação é a melhor forma, né, de controlar e de prevenir a brucelose. Dá só uma olhadinha na reportagem. Maior rebanho bovino do mundo, o Brasil trabalha seriamente rumo à profissionalização em busca de um maior a tudo que produz, seja carne ou leite. Nesse sentido, a sanidade animal é um item muito importante para acabar de vez com doenças como a brucelose, que representa grande impacto econômico no negócio. O único caminho seguro, vacinar todas as fêmeas do rebanho entre 3 e 8 meses de idade. De acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Doença, devem ser vacinadas as fêmeas com idade entre 3 e 8 meses de idade. Assim, elas ainda não estão na
fase de maturidade sexual e, consequentemente, a quantidade de anticorpos produzidos após os 8 meses irá reduzir e, quando completar 2 anos de idade, essas fêmeas já não têm anticorpos suficientes para serem positivas ao teste diagnóstico, fazendo assim as falsas positivas. A brucelose produz nos animais uma infecção característica que pode causar nascimentos prematuros, abortos, menor produção de leite. Tudo contribui para uma considerável baixa na produção de alimentos. Não devem ser vacinadas as fêmeas com idade inferior a 3 meses de idade, porque pode acontecer das bezerras mamar colostro de uma vaca infectada e aí sim adquirir imunidade, e essa imunidade pode durar tempo suficiente para interferir na resposta vacinal. As fêmeas acima de 8 meses de idade, para não recorrer naquele problema de quando testadas após os 2 anos de idade darem o falso positivo, também não podem ser vacinados os machos, porque a vacina é feita da bactéria atenuada e essa própria vacina pode infectar os machos. Sendo assim, eles desenvolverão sintomas da doença, como a inflamação na região dos testículos, a conhecida orquite. A vaca prenha é a principal fonte de infecção, já que por causa de um possível aborto, do parto ou até aproximadamente 30 dias depois de parir, elimina grande quantidade do agente causador da doença. É aí que a água, que o pasto, que os alimentos se contaminam. Depois disso é um pulinho para que os animais entrem em contato com a bactéria e comecem a desenvolver a brucelose. A doença gera muitas perdas econômicas, que podem se caracterizar por abortamentos, nascimentos prematuros, além de repetições de cio. Estima-se que a brucelose seja responsável por redução em até 25% da produção de leite e reduzir em até 15% a produção de bezerros. O melhor controle da brucelose é a vacinação, mas não é qualquer pessoa que pode aplicar a vacina. Com agentes vivos da doença, as doses precisam ser manipuladas com atenção e por um vacinador credenciado. A vacinação só poderá ser realizada por médicos veterinários e técnicos devidamente cadastrados e treinados pelos serviços oficiais de defesa sanitária de cada estado. Técnica e cuidado para ter sucesso na imunização e alguns equipamentos de proteção para os médicos veterinários. Por a vacina de brucelose ser uma bactéria atenuada, então a gente tem a preocupação de usar algumas proteções individuais. No caso, a gente usa luva, de preferência a camisa de manga comprida, a gente usa também óculos e, se possível, uma máscara para a proteção individual da pessoa. Outro cuidado muito importante a ser adotado é que só devem ser vacinadas bezerras com boa condição de saúde. Aqueles animais que apresentam alguma doença ou que estão em tratamentos com antibióticos devem ser afastados, tratados e, quando recuperados, aí sim vacinados, respeitando a idade de 3 a 8 meses de idade. Animal vacinado é animal protegido em ambiente contaminado. Na hora da imunização, o vacinador precisa seguir alguns cuidados com ele mesmo e com um manuseio adequado do produto. O vacinador tem que se preocupar muito com a sua própria proteção. A vacina tem a capacidade de infectar o vacinador. Dessa forma, deve usar os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório. A novilha 424 da Estância PJ foi a primeira a ser devidamente vacinada. Com 5 meses de idade, já está imunizada e livre da brucelose. Ao todo, das 295 fêmeas, foi apartado um lote com 40 novilhas em idade indicada para receber a dose. A próxima vacinação, só daqui a 6 meses. Bom, e aproveitando o ganchinho final aí da reportagem, vale lembrar que a vacinação contra a brucelose, ela é obrigatória no nosso país já há 11 anos, né? Então não tem jeito. Com certeza não tem outro jeito, tá? A principal arma é a vacinação contra a brucelose das fêmeas entre 3 e 8 meses de idade. Ela é regida pelo Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. E aqui eu trouxe no estúdio para apresentar para vocês a Brucelina B19, tá? Que é a vacina utilizada para as fêmeas nessa idade, né? Então aqui está a de 15 doses e aqui a de 10 doses. Se a gente der uma olhadinha aqui na tela, nós preparamos um calendário que permite às fazendas garantir que essas fêmeas vão estar sempre sendo vacinadas na idade correta. Outra dica importantíssima para você, amigo pecuarista, é utilizar a dose correta, 2 ml subcutâneo. Então a gente sempre indica utilizar uma seringa descartável, mas com a agulha apropriada. Evitar essa agulhinha que vem junto, porque essa agulhinha aqui ela acaba sendo intramuscular e pode exacerbar uma reação qualquer aí no animal, tá certo? Mais uma vez, então, a vacinação sendo o melhor remédio, né? Com certeza, é a melhor forma de prevenir. E assim a gente chega ao fim de mais uma edição do Valeu Valer. Obrigada, Guilherme. Obrigado, valeu, valer. A gente se encontra no próximo programa. É isso.
Paulo, tá mudo aí seu microfone. Tá mudo mesmo. Falei sobre... Vocês viram a importância, né, de trabalhar com a questão da vacinação, uma vez que um animal com brucelose a gente não consegue recuperar, né? Então é importante vacinar, então prevenir o problema, né? E a questão principal aí com relação a falso positivo, né? Uma vez que vocês vacinam aí, por exemplo, animais acima aí da idade permitida, que são os 8 meses aí, possivelmente ela vai gerar anticorpos, e aí vocês viram como é que faz o teste lá, e teoricamente o teste vai dar aquele falso positivo, porque teoricamente esse anticorpo foi relacionado em função da vacina, não em função da presença real da bactéria. E isso pode fazer com que você tenha aí uma confirmação de brucelose nos seus animais sem ter o problema real, né? Que é uma problemática muito grande dentro do contexto de examinar os animais. E é importante, então, como o veterinário falou, né? Questão de visualização dentro do plantel, uma vez que se você tiver 1 ou 2 abortos, né, do mesmo animal, por isso é importante anotar também, possivelmente no próximo ela não aborte mais, no entanto ela é uma disseminadora, né, da doença. Então é importante analisar isso, porque teoricamente a facilidade com que se contamina com o vírus, com a bactéria é muito grande. E outra questão também a ser analisada é que isso é uma zoonose, né? Então nós também podemos nos contaminar. Então até a pessoa que vai vacinar precisa se preocupar muito. Então a brucelose é uma doença e uma forma de se vacinar, é obrigatório fazer essa vacinação, né? E é uma doença que é extremamente preocupante, tanto para nós quanto para o animal. Então é bem sério aí a questão da vacinação, apesar das pessoas muitas das vezes não levarem então a sério assim, tá? As demais doenças bacterianas dentro de um contexto geral, né, é importante tomar a questão do método profilático, então o melhor método é a vacinação, né, geralmente estimulando o sistema imunológico dos animais, né. É importante que esses animais vacinados estejam em boas condições de saúde e nutrição, né? E as vacinas, elas têm que estar protegidas do sol e acondicionadas em ambiente que vai variar a temperatura de 2 a 8 graus, né? A dose a ser utilizada sempre tem que ser baseada no que o fabricante determina, né? E considerar uma perda de até 3% do produto aí dentro do contexto geral para fazer essa compra aí. Eu, particularmente, costumo dizer que dentro do custo de produção, a vacina sai em custo quase que zero, pensando no tanto que ela traz benefício em relação à sanidade dos animais, tá? Então, é importante analisar isso. Na maioria dos casos, se vocês forem fazer um cálculo, não sai nem R$1 a vacina, né? Cada uma delas aí, tá? Pensando no contexto aí de uma vacina de brucelose, de raiva, de tuberculose, a febre aftosa, não vai sair um custo aí de R$1 cada uma. Então, tem que se analisar, né, é fato com relação aos animais, mas pensando num contexto, por exemplo, brucelose, você vacina um animal uma vez só na vida, né, e só as novilhas, então os animais machos não são vacinados, teoricamente sai, principalmente para a brucelose, um custo bem baixo para o produtor. É importante analisar isso e levar isso em consideração, tendo em vista que é obrigatório, né? Mas que ainda ocorre aí muita gente que não se faz, porque para conseguir provar e determinar que realmente não foi feito, teria que testar todos os animais e eles estivessem infectados, então você tem um problema, né? Mas teoricamente, no momento que se faz a vacinação, se faz uma marca, né, no rosto do animal, com um V e o número, né, principalmente do ano, né, que está sendo vacinado. Então, teoricamente, é importante analisar isso e levar isso em consideração, tá? Aí aqui um quadro que fala sobre a vacinação das doenças bacterianas, né, brucelose, clostridiose e a leptospirose, né? Se precisa de revacinação, não tem, né? A clostridiose anual, quando tem maior sobrevalência aí no vírus da bactéria, né? Se faz aí em semestres, né? Da leptospirose, né? O mês é variável, né? Principalmente para todos, mas principalmente para a brucelose, em função da idade dos animais, né?
4 meses é o início, na maioria delas aqui, né? Na brucelose tem a sua especificação. Aqui, na brucelose, vacina só fêmeas, machos e fêmeas para as clostridioses e para as leptospiroses, tá? Alguma característica aí de vacinação. Febre aftosa, a rinotraqueite infecciosa, ou diarreia viral, né? E a raiva, tá? A raiva vai ser definida pelo órgão de defesa do Estado, é evidente, a gente já falou na aula anterior, né? A revacinação ela é anual, né? O mês aqui é variável também, tanto para raiva quanto para rinotraqueite, e o mês para febre aftosa vai ser definido pelo mapa, né? Inclusive nós vamos entrar agora, nós já estamos, se eu não estou enganado, no processo de vacinação da febre aftosa no estado, tá? A revacinação da febre aftosa também é anual, né? A idade são todos os animais, tanto fêmea quanto macho. Para as demais também, vacinas fêmeas e machos. Como se vacina anual, né, a partir dos 4 meses consegue se vacinar aí, os animais, tá? Bom, dentro desse contexto, eu também trago aqui para vocês um vídeo sobre a febre aftosa, tá? Eu acho que é extremamente importante, até por uma questão comercial. Deixa eu pausar aqui, transferir o vídeo. Espera aí. Agora vai. Qualquer coisa, vocês me avisam se não estiver aparecendo no vídeo. Aftosa, claro, é um assunto muito comentado, mas de fato, o que é essa doença? A febre aftosa é uma doença infecto-contagiosa. Ela tem uma etiologia viral e ela comete bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, todos os animais que são biungulados. Ok. E como que é a transmissão dessa doença de um animal para o outro? Como você mesmo diz, a transmissão acontece pelo contato direto entre animais sintomáticos que já apresentam as vesículas orais ou as vesículas vulgarmente, né, denominadas de aftas, entre os cascos, que é o espaço interdigital. Ou o contato direto, ou a secreção oriunda dessas vesículas, podendo contaminar algum objeto que é utilizado no manejo, né, e vir a contaminar um animal saudável ainda. Ok. O animal foi diagnosticado com febre aftosa. O produtor viu todos esses sinais. O abate tem que ser imediato? Sim, o abate sanitário desse animal, ele é imediato, ele é realizado pela autoridade sanitária local, né, a qual deve ser informada na primeira observação dos sinais clínicos, né? Tipicamente esse produtor, ele vai visualizar esse animal com dificuldade em ingerir alimentos, né, salivação e, em alguns casos, até dificuldade em se locomover. E aí, o Ministério também faz entra em ação, né, para interditar aquela fazenda? Sim, as ações realizadas, né, baseadas em um surto, em um foco, são várias. E várias autoridades federais e estaduais estão imbuídas nesse contexto. A propriedade é travada comercialmente, né? Um raio de 25 quilômetros vai ser visitado por uma autoridade sanitária. Os animais que apresentam sintomas e circulação viral serão abatidos imediatamente, com o intuito de controlar o foco da doença. E situação que vai, quanto mais rápido forem as ações dessas autoridades, né, menos prejuízo esse foco vai trazer ao Estado, aos vizinhos, aos produtores, ao país como um todo. Bom, disso que você me falou, 2 coisas chamaram a atenção. A primeira, então, é que, assim, teve o foco numa fazenda. As fazendas vizinhas também são interditadas para fazer essa avaliação que você falou. Sim, como eu disse, né? Um raio estratégico de 25 quilômetros será interditado e visitado pela autoridade sanitária. E todos os animais sintomáticos ou positivos quanto à circulação viral, eles serão abatidos imediatamente. À medida que não surgirem novos casos no decorrer aí de 30 dias, então essa fazenda vai passar por um vazio sanitário.
Ok? Ok, Luiz Paulo, já faz alguns anos, né, mais de 10 anos que o Brasil não tem caso de febre aftosa, mas quando teve aquele último surto em 2005, teve pecuarista então que perdeu o rebanho inteiro. Sim. Os prejuízos são imensos, certo, né? Mas tipicamente no Mato Grosso do Sul e no Paraná, onde foram observados os focos, o prejuízo aconteceu, tanto no que diz respeito à perda dos animais pelo proprietário da fazenda onde se observou o foco, como as perdas econômicas que essa situação gerou aos seus vizinhos, né? Ao estado, aos estados vizinhos e até mesmo ao país. Ok, bom, a gente já está aí falado isso durante a semana sobre os impactos da febre aftosa, né, na questão sanitária e econômica, mas é sempre bom a gente reforçar, nunca é demais comentar, Paulo, quais são de fato os impactos ali que a febre aftosa tem aqui no país e no mundo, né, por conta de algum caso da doença. Os impactos sanitários, né, eles estão mais ligados ao animal que será abatido. E essa situação pode aí talvez eliminar um banco genético, né? Certo. Então, do ponto de vista saúde pública, a doutora Maristela Pituco publicou em 2005, não há risco à saúde pública, tá? Não se trata de uma zoonose, mas os aspectos sociais são enfatizados. Por exemplo, se a família rural depende estritamente da pecuária e teve o seu rebanho abatido, né? Essa família vai demorar a se recompor financeiramente e socialmente. Do ponto de vista econômico, os prejuízos são incontáveis, né? Toda a cadeia, todo o agronegócio da carne perde com a presença de um surto. E fora esse prejuízo ligado ao produtor, à indústria de carne, o país ele perde credibilidade junto ao mercado internacional, né? E os seus produtos perdem aquela confiança, né? Então, praticamente todo mundo perde com isso, ok? Ok, Luiz Paulo, e por que de fato a carne é embargada? A carne é embargada pela possibilidade dela veicular o vírus em nódulos linfáticos, em vasos sanguíneos, em ossos, né? Então, essa carne in natura, que é vendida congelada, logicamente tem um maior risco. A carne processada, que é submetida a um tratamento térmico, o risco é menor. Mas observamos aí que alguns países, como Japão, Coreia do Sul, Singapura, México, Estados Unidos, Canadá, eles não adquirem, né? Praticamente produtos in natura e até mesmo produtos processados e tratados termicamente de países até livres da doença, porém livres com vacinação, em função de ser uma imposição comercial aos países que já apresentaram surtos da doença e até alguns de seus vizinhos, dependendo da condição ambiental que esses países estão dispostos aí geograficamente. Luiz Paulo, para começar o nosso bate-papo, febre aftosa, claro, é uma... Tá mudo, Paulo. Tá mudo seu microfone. Obrigado. Falamos aí agora, falou, né, o veterinário responsável aí sobre a febre aftosa, né, que de fato não é uma zoonose como a brucelose, né, então a gente não se contamina com ela, mas ela trava muita coisa, principalmente em questão comercial, em função das características da doença e da transmissibilidade e da possibilidade que temos de ter que, inclusive, embargar aí várias propriedades em função de uma propriedade, né, por isso é uma preocupação muito grande e tem que se trabalhar, né? O que o Brasil está buscando hoje é tentar ser um país livre de febre aftosa sem vacinação, né? Para tentar, é evidente, buscar mercados aí, de fato, mais abrangentes, acredito eu, né?
É extremamente interessante visualizar essas questões. Bom, a leucose enzootica bovina não tem tratamento com vacina, tá? Então, né, é uma fora dos padrões aí, não tem um tratamento específico, né, nem vacina. Animais diagnosticados com as doenças devem ser retirados do rebanho e, para evitar a transmissão, deve evitar o uso de materiais cirúrgicos, agulhas, seringas, entre esses animais infectados e os sadios, né? Teoricamente, né, a leucose enzootica bovina, ela causa aí uma hipertrofia dos linfonodos, né? Nesse caso aqui foi o que aconteceu, ó, vocês visualizarem aqui, né? Está circulado em branco ali, né? E aqui, de fato, foi um tumor, de fato, que aconteceu aqui no animal, né? Os bezerros nascidos de vaca infectadas devem ser alimentados separadamente com leite proveniente de animais sadios, né? Isso é interessante para tentar evitar aí, que ocorra um problema relacionado a isso, tá? A raiva é outra zoonose que é extremamente importante, e aí, de fato, eu coloquei aqui novamente para vocês conseguirem visualizar aí. Deixa só eu transmitir o vídeo aqui. A raiva. Não tá saindo som, né? Colocou. Agora vai. Olá, está no ar o Valeu Valer. No nosso programa, você já sabe, são abordados os principais temas relacionados à pecuária nacional. Entre eles, manejo, sanidade, genética e nutrição. Hoje vamos falar sobre uma zoonose, que é uma doença que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos, responsável pelo maior número de mortes de bovinos no Brasil. E na matéria de hoje você vai saber que cuidados tomar quando a suspeita é de animais com raiva na fazenda. Só para você ter uma ideia dos prejuízos econômicos causados pela raiva na América Latina, eles ultrapassam a casa dos 30 milhões de dólares ao ano. E aqui no Brasil eles giram em torno de 15 milhões de dólares ao ano. Isso só os prejuízos diretos, sem falar dos indiretos. Ou seja, uma doença com grande impacto econômico, né? E com agravante de ser uma zoonose, né, doutor Guilherme? Olá, Paulinha. Olá, você que nos assiste em casa. Com certeza, é uma doença 100% letal. É uma doença que, quando ela atinge bovinos, ela traz uma preocupação extra pelo contato das pessoas com esse bovino, porque é 100% letal para o homem também. Então, é uma doença de suma importância que nós vamos tratar aqui hoje de uma maneira bem divertida, uma maneira diferente, que você vai poder baixar no nosso blog. É isso aí. Bom, e nossa equipe que percorre o país fazendo reportagens especiais vai mostrar agora o que é a raiva, como diagnosticar e os cuidados necessários com os animais doentes. Veja só. A raiva é uma doença infecciosa sempre fatal que afeta os bovinos e é caracterizada principalmente por sinais nervosos que variam de agressividade a paralisia. Quem entende do assunto recomenda alguns cuidados básicos diante de animais suspeitos. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando há um animal com suspeita de raiva na propriedade. Primeiro, porque é comum confundir sintomatologia de raiva com outras doenças que causam sintomas nervosos nesses animais. Então, basicamente, teve suspeita de raiva ou o animal apresentou sintoma nervoso, todo pessoal que mora na fazenda, quem tem contato com esses animais, deve evitar contato direto com saliva, com secreções orgânicas, como fezes, urina, a fim de que, se for positivo para raiva, evite a transmissão do animal para o ser humano.
Os bovinos com raiva apresentam sintomas como isolamento em relação ao restante do rebanho, tristeza, tremores musculares, dificuldade de deglutição, paralisia dos membros posteriores, com decúbito e posterior morte entre 4 e 6 dias após o início do quadro. A estimativa do Ministério da Agricultura é que a raiva chega a matar cerca de 100 mil bovinos por ano na América Latina. As perdas giram em torno de 30 milhões de dólares. Metade desse prejuízo ocorre aqui no Brasil. O maior remédio, prevenir a ocorrência com a vacinação. Procurar fazer a vacinação sempre à sombra para manter a temperatura de conservação ideal da vacina. Agitar bem o frasco de vacina para misturar bem a solução dentro do frasco. Retirar o excesso de ar dentro da seringa a fim de evitar uma contaminação após a aplicação. Fazer a troca de agulhas a cada 10 animais ou recarga da seringa também é um bom procedimento a ser adotado. E sempre que houver um intervalo na vacinação, manter a seringa e a vacina na caixa com gelo. De acordo com o médico veterinário da Valê, Flávio Moraes, alguns sinais podem mostrar ao vaqueiro, ao peão que lida com os animais, quando o bicho está com suspeita de raiva. O pessoal da fazenda deve ficar atento à presença de mordida nos animais da fazenda. Essa mordida é realizada pelo morcego, que é o principal transmissor da doença. Além disso, os animais podem apresentar como sintomas cegueira aparente, ausência ao ambiente e o que está acontecendo à sua volta. Posteriormente, uma salivação excessiva, muita baba. Logo em seguida, o animal vai deitar e a partir daí desenvolver todos os outros sintomas da doença até a morte. O controle e a prevenção da raiva passam pela vacinação efetiva do rebanho. Agora, se o pecuarista identificou a presença da doença na fazenda, vacinou o rebanho e continua a morrer animais, por que acontece isso? Como sabemos, a vacinação ela serve para prevenir a doença. Mesmo após a suspeita de um caso de raiva, alguns animais ainda podem morrer. Por quê? Esses animais já poderiam ter sido infectados pelo vírus antes da vacinação e, sendo assim, a vacina não preveniu a doença. Pois é, né, doutor Guilherme? Os morcegos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue, são de fato os principais transmissores da raiva. Mas de que forma eles transmitem a doença para os bovinos? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. E aqui está mostrando como é que isso acontece, tá? A doença vai ser transmitida para o bovino através da mordedura de um morcego hematófago contaminado. Essa é a principal via de transmissão. Existe possibilidade de transmissão por animais silvestres contaminados ou por cães? Existe, mas é muito pequena. A principal é essa que nós estamos vendo aqui. Agora, quando um pecuarista ou as pessoas que lidam diariamente com os animais observam um bovino com a mordida, não significa necessariamente que ele esteja com a raiva? Não necessariamente ele tem raiva, tá? Quando você vê a mordida, é um primeiro fator de risco para a doença ocorrer, mas não necessariamente a raiva está ali. Esse morcego tem que estar contaminado. Agora, como os morcegos são contaminados? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui de novo na tela. A principal forma de contágio se dá quando existe a briga entre os morcegos na época de reprodução. Então, eles brigam entre eles e aquele morceguinho que está todo acabado lá atrás, ele vai buscar uma nova colônia. E nessa ida para buscar uma outra colônia, acontece a transmissão da raiva. Lá nas cavernas onde eles vivem, tem pouca circulação de ar, você pode ter o vírus e aí pode transmitir também entre os morcegos através do ar. Então, dependendo também da topografia da região, tem mais ou menos morcego? Com certeza, essas regiões que tem mais cavernas, é mais propício a ter o morcego hematófago, mais propenso à raiva. E a raiva mata os bovinos, mata também os morcegos? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, vamos dar uma olhadinha aqui de novo, ó. A foto representa tudo, ela é 100% letal para os bovinos e também 100% letal para os morcegos, gente. O morcego também morre de raiva. E isso pode ser evidenciado pelo caráter cíclico que a raiva tem. A raiva, ela aparece e dali ela some um pouquinho. Por que isso ocorre, gente? O ciclo, quando a população nas cavernas diminui, eles param e têm que repovoar essa colônia. Para que se repovoe, acontece o acasalamento. 8 meses depois é que vai nascer o novo morceguinho. E nasce um só. Então demora um tempo para a colônia ser repovoada e isso faz com que haja um tempo onde a raiva suma. Isso é importante para você, pecuarista. Aquele período onde a raiva sumiu não é a hora de parar de vacinar. Lembra que a vacina é seguro. A gente não sabe quando ela vai voltar. E se voltar, é 100% letal. Ou seja, não tem jeito, só prevenir mesmo, né? Com certeza. O ideal é a prevenção. Tem 2 formas principais de controle. A primeira
é a captura de morcego. Então, pessoal de órgão oficial, só pessoas treinadas vão conseguir fazer isso. Então, eles capturam os morcegos, pegam alguns para ver o vírus rábico, outros eles passam a pasta vampiricida para que eles voltem para a caverna e os demais ingiram essa pasta e também morram. E a principal é a vacinação, gente. Isso não tem outra. A Raivacel é o mais indicado na prevenção da raiva, tá? A Raivacel, ela é indicada na dose de 2 ml para cada bovino, pela via subcutânea, e é a forma mais correta, é a forma mais segura de se prevenir os animais. É a vacina do custo-benefício. Ou seja, fica então a dica, né? O pecuarista deve, de fato, fazer direitinho a lição de casa, né? Com certeza. A pecuária agradece. Agradece com certeza. E assim, monte seu calendário sanitário, inclua a vacinação contra a raiva. Nós estamos chegando numa época aí de campanha, é uma excelente época para se fazer, porque a literatura mostra pra gente. A maioria dos casos de raiva ocorre nessa época, aí, próximo a maio, junho. Então, é uma época boa, vamos vacinar de aftosa, aproveitar e vacinar com a Raivacel. E só lembrando, quem quiser rever o nosso programa, né? Tem aqui, tá o endereço do nosso blog, acesse. Mais uma zoonose aí, né? Que eu acho que é importante vocês visualizarem e as características dela, né? Como é que faz o controle, né? Na maioria dos casos, teoricamente, é montar um calendário, né? E fazer vacinação, que seria uma coisa mais interessante. O controle parasitário, né? De fato, precisa um manejo integrado das instalações e das pastagens, que inclui medidas como uso de raças mais resistentes, né? E aí, nesse caso, aumentar a quantidade de sangue zebuíno no rebanho, né? Remoção das fezes das instalações, uma vez que nós já visualizamos aí a questão da possibilidade de reprodução dos animais, principalmente nas fezes, né? Impedimento do acúmulo de água nas construções e divisões de lotes, evitando que animais jovens tenham contato com fezes dos adultos, já que eles são mais susceptíveis às parasitoses, né? E aí, de fato, quanto ao manejo das pastagens, medidas preventivas incluem o uso de áreas anteriormente usadas em outros cultivos para pastejo, então é como se fosse fazer uma rotação, né, ou na verdade um manejo aí, né, de integração, né, lavoura, pecuária, né, de fato. Alteração anual entre ovinos e bovinos nas pastagens, né, para tentar reduzir aí, né, o número, né, de parasitas aí relacionados, né. Pastejo alternado ou misto entre bovinos com diferentes idades e lotação intermitente, né, rotacionada, que além de melhorar a qualidade nutricional da forragem, permite diminuição da carga parasitária, né, em função do descanso dessa pastagem, né. A pastagem exerce influência também no controle de carrapatos. Quando estão altas ou suas folhas são largas, há uma facilidade para o desenvolvimento desses ectoparasitas, né. A taxa de lotação também interfere, quanto maior ela for, maiores são os cuidados para controlar a infestação. Isso é óbvio, né? Tem mais animais mais próximos um do outro, teoricamente mais fácil sem infestação, né? No controle das moscas é importante reduzir o número por meio de manejo correto de composteiras e esterco, né? Então, para desfavorecer aí a reprodução desses animais, são características relacionadas aos parasitas, tá? E aí, dentro de um contexto geral, se a gente for tratar de parasita, tá? É importante pensar que regionalmente são características mais específicas e depende da raça que você está utilizando. E aí, pensando nisso, é outra atividade que eu deixo disponível aí para vocês fazerem, tá? Descrever as características de importância quanto ao controle parasitário de bovino de corte e de leite da nossa região, tá? Descrevendo os principais parasitas e as suas características, tá? Então, teoricamente, a gente já falou também disso na aula anterior, mas como é que eu faço esse manejo para a nossa região? Qual seria o ideal, né? Tem muito carrapato para bovino de corte, tem muito carrapato para bovino de leite. A nossa região é mais especializada em leite, em corte. Os parasitas que mais a gente visualiza aqui, né? Quais são as características de manejo deles, o que é que tem sido feito. Nas pastagens, o que é que se faz dentro de um manejo, né? É melhor manejar o parasita no animal ou no pasto para reduzir o índice? O que é que influencia isso? Essas são as características que eu quero que vocês determinem de uma maneira geral. Essa é uma outra atividade, tá? Além daquelas outras duas que eu tinha passado, ok? Copiem aí e façam também para a semana que vem, né? E um questionamento interessante que eu tenho para vocês existe vacina para carrapato bovino? O que vocês acham? Eu acho que é excelente.
Oi? Existe tipo produto que repele, né? Derruba ele. Isso, porque a vacina ela vai ser um vírus atenuado, né? E o carrapato não é um vírus. É? O que você acha, Jean? Tá aí, a Jean não tá aí. Então vocês acham que não tem vacina? Ah, Paulo, eu acredito que não, porque é o cachorro. O cachorro você tem o comprimido que ele impede o carrapato venha, né? Mas não é uma vacina. Né? É isso mesmo. Via vacina também, né? Só Olha que aí, ela ó. não é para... É uma vacina, mas não é uma vacina que, tipo, cura o... Na verdade, ela derruba o carrapato, né, Paulo? Teoricamente, eles têm trabalhado, né, com a evolução aí de produtos, né, que façam com que o organismo produza aí alguns dentro do metabolismo, né, alguns metabólicos que fazem com que o carrapato, né, não caia ou de fato morra, né, e aí reduzindo esse ectoparasita. O que de fato não ocorre muito é que assim a tristeza parasitária bovina ela é transmitida pelo carrapato no momento em que ele entra em contato ali para sugar, né, o sangue do animal. Então, eles levam em consideração, né, inclusive está nesse texto aqui, eu só trouxe a informação mais para que vocês visualizem aí, né, com relação à importância de trabalhar com isso, né. Por exemplo, aqui ele fala assim, ó, uma vacina contendo 2 antígenos contra o carrapato bovino mostra vantagem na imunização do rebanho, visto que a resposta imunológica a um antígeno seria compensada pelo outro, ou seja, animais que não apresentassem resposta imunológica protetiva adequada e satisfatória a um antígeno responderiam bem ao outro. Dessa forma, a vacina com 2 ou mais antígenos seria economicamente mais viável para os produtores bovinos e produziria um maior impacto na redução de micro-organismos patogênicos transmitidos pelo carrapato, né? Teoricamente. Então, se a gente comparar essa vacina e os agentes químicos utilizados, as vacinas que são atóxicas, não poluentes, menos onerosas em relação à produção, e produzem uma quantidade, né, e reduzem a quantidade de acaricida anualmente aplicada, isso é interessante, né? O que de fato é importante analisar é que, no entanto, elas tendem a ser espécies específicas, né? Então, elas vão estar comercialmente indicadas para situações de problema onde está sendo envolvida apenas uma espécie de carrapato, né? E aí que, de fato, você não tem tanta eficiência, uma vez que pode ser que você não tenha só o carrapato bovino, né, de fato específico ali, né? E outra coisa também, ó, atualmente ainda se supõe que a vacina com 100% de eficácia pode trazer um possível problema de instabilidade enzooótica para a tristeza parasitária bovina, substituindo um problema por outro, né? Inclusive, atingir total eficácia é uma situação hipotética, pois nenhuma vacina alcança 100% da proteção. Então, é importante analisar, porque pode ser que ainda ocorra, né, a incidência da doença, uma vez que você não tem ali um choque do carrapato, né? De fato, ele precisa entrar em contato com o animal. Então, é importante analisar, né? Mas eles consideram, né, uma vacina, né, para o controle do carrapato, tá? Então, aqui ele fala sobre as características. Se vocês quiserem ler, eu vou deixar disponível no áudio para você, tá? Mas, ó, as vacinas modernas contra o carrapato bovino são baseadas em antígenos sintéticos purificados, os quais, em geral, não estimulam a resposta inata. Se faz necessária a utilização de adjuvantes que ativem essas vacinas em conjunto com as respostas adquiridas. Então, é importante analisar e ter em mente aí essa possibilidade de existir, tá? Na maioria dos casos, quando a gente fala de carrapato, principalmente, né, a utilização de produtos seria um controle mais eficiente, mas se tem falado bastante na questão das vacinas hoje,
tá? Em função da qualidade, bem-estar animal, da questão ambiental, enfim. Mas só para um conhecimento, né, teoricamente, eu também não sabia, né, sobre essa questão da vacina do carrapato bovino, né, mas estava pesquisando aqui, achei interessante fazer esse questionamento aí para chamar a atenção de vocês, tá? Paulo, então essa vacina é para ela impedir ali, então, uma doença transmitida pelo carrapato, não o carrapato. Não, teoricamente ela vai minimizar o carrapato, ela não vai combater a doença, não. Ah, é para o carrapato, então. Só que aí, por exemplo, você diminui a infestação, né? Porque uma vez que ele não consegue reproduzir, né? Você tem menos infestação, você tem menos problema, né? Sim, não entendi, então. Vou colocar na aula aqui de novo, para a gente finalizar. Então, né, com relação a distúrbios metabólicos, como a gente vai falar de bem-estar animal amanhã, e o distúrbio, amanhã não, semana que vem, tá? E o distúrbio metabólico, ele tá ligado, né, a questões nutricionais, e isso entra um pouco na questão do bem-estar animal. A gente fala sobre isso na semana que vem, tá? Os distúrbios metabólicos e suas características, para a gente tentar minimizar os problemas, apesar de já ter comentado isso na aula anterior também, né? E, de fato, com relação ao que a gente tinha para tratar hoje, era isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. E as atividades para a semana que vem. Acho que sobrou um tempinho ainda aí para vocês conseguirem dar um pega nas atividades aí. Alguma dúvida? Questionamento? Tem bastante coisa para fazer. Você está com raiva de mim. Ô, Paulo, você mandar um arquivo ou no WhatsApp mesmo, no grupo, só da atividade, se tiver como. Do que é para fazer? Positivo. Agora. Eu tô meio perdido nas atividades, eu fiquei 2 semanas meio alongado, eu tô meio rodadão aqui nas atividades. Eu acho que eu não criei grupo. É o quê? Recebeu a atividade que tinha que entregar hoje? Positivo. Eu vou criar um grupo aqui de bovinocultura. Já cria um de suinocultura também. De quê? Lá de aves, aves lá. Não, aqui lá é muita gente, homem, tá louco? Lá tem 60 alunos. Ué, eu nunca vi isso tudo aí. Eu também não, mas tá escrito lá que tem 60. Ué, o máximo que eu vi foi 21 até hoje. Na hora que reprovar, daí vai vir procurar, daí vai falar que assistiu a aula. Hein, Paulo, aquele negócio da mensalidade lá, deu certo, viu? Deu certo? O que você fez lá, que apareceu tudo para mim agora? Não, mas apareceu sem juros, né? Não, eles abonaram para mim. Hã? Eles me abonaram. Então, mas na verdade então foi por causa de algumas disciplinas que você já deve ter feito. Na verdade eu só mandei para ele falar, né? É que lá no início do primeiro semestre eu tinha 3 matérias que eu tinha abatido, né? Só que eu paguei o valor integral, entendeu? E eu acho que é disso. Pode ser. Aí eles devem ter pegado o crédito. Eles pegou o crédito que tinha lá e abateu porque o mês de novembro já veio normal, só que veio com desconto ainda. Eu tô achando que é um valor que eu tinha lá mesmo de crédito. Daí eles já lançaram. Porque uma vez eu fui reclamar. Uma vez eu reclamei e falei, rapaz, eu paguei integral, fiz 2 matérias, bicho, tá errado assim, não? Não, fica de crédito pra você lá. Eu falei, mas eu tô pagando, né? É foda, né?
Aí já tinha terminado o semestre. Carlos, mas comigo acontece a mesma coisa. Eu pago os 3 primeiros meses, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, o valor integral, né, a bolsa que eu tenho. Aí eu sempre, mesmo fazendo poucas matérias, aí eu gero um crédito. Aí esse crédito, ou eles abatem nas 3 últimas mensalidades, ou ele me abonam uma mensalidade, ou uma mensalidade e meia. Esse mês mês de outubro eu não paguei. Eles abonaram um mês meu de mensalidade. Geralmente quem faz esse... Porque é assim, ó, quando eles vão fazer o lançamento lá das disciplinas para vocês lá, e